1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e trabalhar na Alemanha é fácil. Difícil é agendar as férias. Só que não, né? Alô, Leute! Eu sou a Carol e eu mal posso esperar pelo Feierabend. Tem que explicar o que é isso depois. Todo dia esperando pelo Feierabend. Hallo Leute, eu sou o Jonathan. Am Freitag nach 1, jeder macht seins. Preciso traduzir? Ok, preciso. Que é isso? Eu não sei. Algo como sexta-feira, depois da 1, cada um faz o seu, cada um por conta própria. Cada um por si, cada um no seu quadrado. Olá, aqui é Isabel Alencar. E trabalhar na Alemanha é descobrir que Currywurst-Pommes é o normal do dia a dia. Nossa. É típico alemão, né? É o típico alemão. A refeição mais saudável do escritório, né? Almocinho nutritivo. Pois bem, galera, hoje a gente vai falar sobre como é trabalhar na Alemanha. Muitos seguidores, muita gente tem curiosidade aí dessa produtividade, pessoal focado no trabalho, e a gente vai desmistificar isso, falar que é mais ou menos isso, na verdade, mas vamos contar uns causos aí sobre trabalhar na Alemanha. E antes da gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos. Tem muita gente chegando aí no Alemanha Cast, muita gente começando a seguir nosso podcast, também o Instagram. E muita gente tá perguntando, né? Muita gente que tem o sonho de morar fora do Brasil e não sabe nem por onde começar, né? Então, para dar uma ajuda pro pessoal, a gente bolou um curso onde a gente explica aí quais são todos os tipos de vistos para a Alemanha. O curso já tá disponível, é só entrar no site da alemanhacast.com.br, tá lá. E é legal porque, às vezes, as pessoas têm a ideia de que morar na Alemanha é algo que você precisa ter um passaporte alemão, você precisa ter um vínculo com algum país europeu. E, na verdade, na minha opinião, não sei vocês o que vocês pensam, se a pessoa quiser e se programar, é só vir. Um visto vai casar, nem que seja para estudar, para procurar emprego, né? Talvez o pessoal mais jovem, as meninas geralmente fazem o trabalho de au pair. Tem até agora o Working Holiday na Alemanha, você pode tirar 1 ano para ficar na Alemanha aí, para cima e para baixo trabalhando. Então, opções não faltam, né? Na verdade, é só você se programar, que eu acho que é um sonho, não é um sonho distante, é só um sonho que você tem que, né, se programar para realizar. Então, se alguém tiver interesse, é só acessar o alemanhacast.com.br e lá tem o curso Como Morar na Alemanha. Descubra aí quais são os caminhos. E pra galera que tá chegando também, a gente tá com umas parcerias bem legais aí com alguns serviços. Assessoria para visto, assessoria jurídica. Você que tá pensando em casar na Alemanha, por exemplo, e não sabe como faz, quais a burocracia para casar na Alemanha, a gente também pode ajudar vocês. Então tem uma série de coisas aí que a gente tá fornecendo, né, ajuda pro pessoal. Aí é só também entrar em contato com a gente pelo site. Tem bastante coisa lá que eu acho que com certeza tem algum serviço que vai te ajudar. Eu sei que o visto, por exemplo, você pode você mesmo fazer, né? Mas eu vivo por mim, né? Quando eu cheguei era tanta coisa nova, né? Não sei vocês aí. Quando eu cheguei era tanto rolo, tanta coisa para resolver, tanta coisa na cabeça, idioma, tudo diferente, transporte, não sabia para onde ir e tudo mais. Graças a Deus eu tive uma ajuda lá do Relocation que me ajudou com visto e tudo mais. Então, com essa papelada, pelo menos, eu terceirizei. Então, basicamente, eu só fui lá tirar foto e assinar os papéis, né? Então, eu acho que ajuda bastante nessa chegada aí. E também temos o programa de padrinhos. Inclusive, temos uma madrinha da Alemanha Cash hoje. Então, se você gosta do nosso podcast, nosso projeto, a gente tem um programa de padrinhos. Você pode fazer uma doação para nós, pra gente custear aí o Alemanha Cash, edição, site, etc e tal. Então, se você quer ajudar o Alemanha Cash, também acessa o nosso site, alemanhacast.com.br, e lá tem o programa de padrinhos. E é isso, galera. Vamos agora para o programa. Então, antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten, Isabel? Conta pra nós aí o que te traz nesse mundo, nesse país frio, que todo mundo trabalha. Já tô aqui na Alemanha faz agora 11 anos. São 11 anos de Alemanha. Faz bastante tempo. Desses 11 anos de Alemanha, já são 11 anos trabalhando com alemães. Vivendo realmente uma vida quase alemã. Só não vivo uma vida alemã em casa, com as crianças. Meu marido é irlandês. Não fosse isso, eu já estaria completamente integrada aqui. Alemanizada. Bom, tenho 2 crianças, 2 filhos. Um de 8 anos na escola, uma de 5 anos
no kindergarten. E eu tenho o antigo Projeto FUI, que virou agora Crianças na Alemanha, porque é um tópico que eu falo muito no Instagram para ajudar as famílias, né, com as dificuldades que elas têm com a integração e adaptação dos filhos. Muito bom, por sinal, muito bom. Bastante dicas lá pra galera. Tipo, eu. Tem que maratonar. Tá pensando em vir pra Alemanha depois de fazer a consultoria com o Alemanha Cast? Vai maratonar o Crianças na Alemanha. Mas então você não trabalhava com alemães antes, né? Você veio a iniciar a sua vida profissional com os alemães na Alemanha direto, né? Exatamente. Apesar que, bom, eu morei no Rio Grande do Sul, né? Então é basicamente, eu sou de São Paulo. Então, morar em Porto Alegre eu digo que foi um estágio para poder chegar na Alemanha e não me apavorar de cara. Então, eu acho que foi uma boa escalada. Sim. E você, foi nos Jonas? pouquinhos. Já ganhou XP lá com os Galdério. E você, Jonathan? O que te traz a esse mundo? Pois é, meu nome é Jonathan, né? Já tô aqui na Alemanha desde 2007, eu já nem conto mais os anos, que já cansei de contar os invernos que eu passei aqui. E, na verdade, o que me trouxe aqui para a Alemanha foi a oportunidade de ter uma vida melhor, mais segura. Eu estudei engenharia mecânica e, no começo, o planejado era vir por 6 meses, fazer um estágio e aprender um pouco da língua. Todo mundo sabe que em 6 meses você nunca vai aprender o alemão. Não aprende nada. Pode esquecer. Eu falei, aprendo outra cultura, volto pro Brasil, me formo e tenho várias empresas alemãs lá e fico por lá. Mas acabei gostando, acabei estendendo, acabei ficando. Depois voltei por 6 meses só para terminar minha faculdade no Brasil. E já logo regressei para a Alemanha e continuei com o mestrado. E aí comecei no mercado de trabalho. Eu conheci minha esposa, que é brasileira também, que a gente estudou juntos. E acabei ficando e tô hoje aqui. É, só velha história, né? O pessoal, vou passar a temporadinha lá. Temporadinha curta. Eu também falei que ia ficar 3 anos aqui, já tô há 5, então é isso aí. Meus 6 meses viraram... Viraram aposentadoria daqui a pouco já, né? Exatamente. Não duvido. E você, Carol, conta pra nós aí. Bom, eu agora, depois desses 2 aí, eu sou novinha na Alemanha, né? Eu tô há 5 anos e meio aqui. Cheguei em maio de 2017. E aquele plano que muita gente tem de ir pro Canadá e vir parar na Alemanha, né? Foi assim que eu vim do lado, né? Do tudo lado. Perto, né? Gente, fica tudo no norte do mundo, né? Então tudo perto, né? Isso, tudo no hemisfério norte aí. E, enfim, aí a gente veio, eu e meu marido, planejando morar fora. Como eu falei, mirando no Canadá, viemos para a Alemanha. E aí, desde 2017, a gente mora aqui, em Munique. E desde 2018, eu trabalho aqui na Alemanha. Então, aí no primeiro ano, primeiros 8 meses, eu foquei em aprender alemão. E depois comecei a trabalhar em alemão também. Trabalhei primeiro num emprego por 3 meses com latino-americanos e espanhóis. E depois comecei a trabalhar com alemão e estou aí há quase 5 anos trabalhando com alemães diretamente. Diferenças culturais do trabalho. Como é que foi, sei lá, primeiro dia de trabalho da Carol aí na Alemanha? Como é que foi? Conta pra mim aí. Primeiro dia de trabalho... eu acho que não com os latinos, né? Com os alemães mesmo, né? Porque latino é... Com os alemães, Primeiro dia de trabalho, eu acho que primeiro, assim, o meu primeiro dia de trabalho tinha uma brasileira no meu trabalho, isso é importante de falar. Então rola um pouco daquela coisa de ter alguém ali que vai te dar boas-vindas, que vai tentar te integrar, porque normalmente não é assim. Então, Porto normalmente Seguro, né? Então ela me ajudou bastante quanto a isso. De tentar me integrar um pouco. Mas a primeira empresa que eu trabalhei, até que foi bem assim, a primeira semana que eu cheguei, eles até me causaram uma impressão meio errada, devo dizer. Eles quiseram causar uma boa impressão e eles me adicionaram num grupo de WhatsApp, o que não é normal aqui na Alemanha, nada normal. Eles me adicionaram num grupo de WhatsApp da empresa e já combinaram assim uns 3 eventos sociais ali, tipo, vamos fazer um churrasco essa semana,
depois do trabalho um dia. Gente, foi só aquela primeira semana. Depois de os outros 2 anos que eu fiquei na empresa, nunca mais isso aconteceu. Isso daí tá soando Eles pra mim quiseram, alemão assim, do muito Paraguai. Enganosa. Não é nunca isso. Foi muito... Eu pensei, nossa, né? Que isso, que legal. O primeiro dia, assim, de fato, foi uma coisa bem, assim, trabalho, explicar o que acontece. Mas essa primeira semana, quando eu fui adicionada no WhatsApp e convidada pra, vamos almoçar junto amanhã e vamos fazer um churrasco depois do trabalho, eu pensei, nossa, tá bem sociável, assim, parecendo o Brasil isso aqui, né? Aí foi só aquela semana, gente. Depois disso, acabou e aí nunca mais. Daí esse é lembrado na empresa como a Semana Brasileira. Isso, foi mais ou menos isso. Primeira e única semana brasileira na empresa. Acho que eles pensaram numa empresa de 20, ter uma cota de brasileiro de 2, ali 10%. Olha, eu acho que a já gente vale. tá precisando dar uma animada, entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Mas aí foi só aquela semana mesmo e depois disso Depois nunca, virou uma empresa nunca mais. normal. Uma empresa normal de alemão. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa foi, achei. Viu? Mantiveram você motivada por um tempo, hein? Deu certo. Quanto tempo era seu tempo de experiência? Não era uma semana só, né? Não, eram 6 meses. Eles deveriam ter se esforçado um pouquinho mais, né? Pois é. Ai. E você, Jonas, trabalhou em quantas empresas aqui? Cara, deixa eu pensar. Eu já trabalhei 1, 2... Isso aqui, na verdade, é terceira empresa, assim, oficial mesmo. Vamos dizer assim. Eu já fiz vários bicos enquanto eu era estudante. Trabalhei em vários lugares. Contar essas também mais. Mas, assim, que eu trabalhei mesmo foram 3. E eu tenho uma história engraçada que é o meu primeiro dia de trabalho aqui na Alemanha. Os 2 primeiros dias de trabalho eu não fui, porque eu tava mal. E eu passei 3 dias soluçando de medo de trabalhar. Cara. Ninguém acredita, eu sei que é impossível. Eu dormia soluçando. A minha namorada, na época, que agora é minha esposa, não conseguia dormir comigo porque eu tava soluçando. Eu fui no hospital, eles não sabiam o que fazer, deram várias injeções, falava algumas coisas lá alemão, na época ela falava aquele alemão quebrado, até que daí eu estava falando com a minha mãe, né, falei, mãe, não tô conseguindo falar, tipo, não sei o que. Aí eu falei, filha, toma Dramin, acho que você tá nervoso. Eu falei, Dramin? Ela falou, eu tomei tanta coisa nesses 3 dias, não passou, o que é tomar um Dramin, né? E aí eu falei, aí eu tomei um Dramin e passou. E daí eu comecei a trabalhar, na verdade, no meu 3º dia na Alemanha. Aí eu fui todo nervoso, porque eu era 100% alemão. O meu superior, assim, né, o meu Betreuer na época, nem sei como falo, que ele era mais velho, então era um cara bem alemão das antigas mesmo, sabe? Tipo, ele era bem durão, assim. E foi um pouco, no começo foi, sabe quando você fica nervoso, quando você fica com medo, assim, então você nunca consegue dar seu melhor, não conseguia falar, não conseguia entender. A gente fazia 2, 3 reuniões e, na verdade, tava sempre falando do mesmo tema, e pra mim era sempre reuniões diferentes, sabe? Eu entrava na reunião e saía com menos conhecimento do que eu tinha antes. Então, nossa, era... É complicado. Foi muito complicado. Ai, que difícil. Cara, mas isso aí é uma coisa que, tipo, pô, eu sei que você era a pessoa ficar nervosa, né? Mas os caras te contrataram sabendo disso, né? Então, isso que, sabe? Pois é. Essa hoje chave eu sei. Cara. Tipo, também a Hoje pessoa talvez fica mais velha, também já pensa talvez diferente, né? Mas eu ficava ali, meu Deus, falar alemão. Eu falei, cara, se não me entender, eu tô na vantagem, eu sei falar o idioma de vocês não sabem falar o meu, né? Então tô na tua frente, sorry. Mas é que eu acho que foi um pouco de, até falo assim, um pouco de cabeça de brasileiro, sabe? Colocando o alemão no pedestal aqui, falando, nossa, meu Deus, eu consegui entrar nessa empresa que é muito boa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Na verdade, eu comecei a botar pressão em mim, porque eu falei, nossa, vou chegar lá, vai ser tudo perfeito, eles falam outra língua, vai funcionar tudo, e eu tenho que mostrar trabalho, sabe? Acho que é muito coisa de brasileiro. Depende, claro, da criação de cada um. Eu fui criado bastante que, tipo, não, você tem que mostrar trabalho, você é brasileiro. Tinha uma frase que meu pai falava sempre em casa, você quer estudar ou você quer limpar cocô de japonês? E aí, tipo, fica muito na cabeça, sabe? Eu acho que foi por isso que eu fiquei um pouco nervoso, eu não vou mentir. Mas é a nossa geração, né? Acho que a gente tem uma idade parecida, nós aqui. E eu acho que a nossa geração foi bem assim, né? A galera, depois da gente, já tem uma mentalidade um pouco diferente. E a galera que tá agora, com 19 anos, tá bem diferente no Brasil, sabe? Bem diferente mesmo.
Tá, mas deu certo. O primeiro dia deu certo. Depois começou a dar certo, e aí foi desenrolando, e eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi na verdade, a tese de mestrado, que na Alemanha você pode trabalhar na empresa e fazer a tese da sua faculdade, do mestrado, doutorado, etc. E eu trabalhei com o Brasil, então, ou seja, o momento que eu mais gostava da semana é quando a gente tinha reunião com o Brasil, que era a hora que eu podia falar pelo menos inglês um pouco ali, ou quando apertava, falava português. E daí foi me desenvolvendo, e daí foi aprendendo e foi melhorando. Lembro até hoje que, tipo, os brasileiros gostavam que eu tava lá, porque para eles era mais fácil, né? Claro. Da filial do Brasil. E aí teve um dia que a gente tava numa discussão, vai, não vai, a Alemanha quer que a filial faz isso, a filial falar que não dá. Aí o cara falou, a gente não tá conseguindo se comunicar, espera um pouco eu falar em alemão. Em português, desculpa. Aí ele começou, né? Não, começou a falar um monte em português e eu vejo meu chefe alemão assim, ó. No começo ele tava paciente, pessoal. Até que uma hora que ele deu um murro na mesa. Falou, translate now! Eu falei, caramba, cara. Eu já não sei falar direito essa língua. O cara me bota numa pressão. E aí eu tenho que traduzir. Eu falei, e agora? O que eu vou falar? Aí vem aquele, vai, solta uma palavra. Aí ele me interrompeu. Então, deu na orelha do cara. Então, eu falei, ainda bem que eu tô desse lado da mesa. E sabe que esse negócio de também, né? Quando vim pra cá também, eu tava num projeto que tinha os brasileiros também. A rapaziada ficava contente. Como é que tá as coisas aí? Porque, tipo, a Rádio Peão não atravessa o oceano, né? Difícil, né? E aí, como eu tava aqui, brasileiro, e daí metade do time tava lá no Brasil, daí os caras vinham sempre, ligavam depois das reuniões. E aí, tá, mas tão bravo mesmo? Como é que é? E tal. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Você vira o ponto de apoio deles pra você fazer a conexão com a Alemanha, né? Isso é verdade. É bom, é verdade. Eu acho que o time cresce, na verdade. Né? Cresce. Eu acho bom, né? Cresce. Você consegue. Se eu tô aqui, entendo os caras. Por exemplo, numa época teve uma transição com um pessoal da empresa que eram russos. E tinha um cara lá que era meio esquisitão, assim, bem esquisitão, vou dizer. E ele passou 3 semanas sentado do meu lado lá, e eu entendi que aquela criatura, ele é um cara muito bom profissionalmente, só que ele é um cara extremamente difícil de lidar, ele tem um jeito dele lá e tal. A galera do Brasil fica brava com esse cara, mano. Eu falei, não, calma aí, ele é assim, assado e tal. Depois de um tempo eles começaram a entender o cara, sabe? Mas porque eu tava aqui e consegui dar uma apaziguada, porque o cara também... meio de campo. Fazendo meio de campo, né? Mas eu acho que isso é um pouco da nossa função se você tá trabalhando num time internacional. Existem várias coisas que a gente já falaram pra mim, você abandonou o Brasil, você não gosta do Brasil, por exemplo. Eu falei, olha, eu acho que eu tô fazendo mais pelo Brasil estando aqui do que no Brasil. Eu te explico por quê. Porque aqui, todo mundo julga todo mundo. Você pode falar o que quiser. A gente tem como a gente tem uma imagem do que é um alemão, que é vestindo um Leda Rosa, tomando cerveja todo dia. E a gente sabe muito bem que não é tudo isso, do mesmo jeito que eles acham que a gente é futebol e samba. E aí, eu estando aqui, principalmente nessa empresa no começo, eu falava para eles, vocês esperam que o Brasil trabalhe assim, assim, assado, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa no Brasil faz o serviço de 4 ou 5 pessoas aqui. Porque eles são especialistas e no Brasil a gente é generalista. Quem trabalhou no Brasil sabe. Você corre aqui, você tá no campo, você trabalhando de pesquisa, você tá desenvolvendo outro negócio, você pensa que é o cara da qualidade, você vai fazendo o que dá ali, porque a gente não tem muita mão de obra comparado com a Alemanha. E aqui cada um faz o seu, o cara faz aquele pouquinho, faz aquele outro, até que se você vai falar pro cara, um cara que faz até aqui, você fala pra ele, faz um pouquinho a mais, que ele fala, não, isso daí já não é mais minha responsabilidade, isso aí você fala pro outro cara lá. Isso aí mas eles também, também, é muito engraçado. Eles também jogam com o regulamento embaixo do braço, né? Tipo assim, no contrato do maluco tá assim, ele vai fazer assim tá errado. Se funciona, por que não? A gente pode fazer um podcast inteiro pra discutir isso, na verdade. Pode. Sim. Mas eu concordo contigo, né? Essa questão aí de a gente cruzar e cabecear pro gol, é isso aí mesmo, né? A gente, na verdade, no geral, os brasileiros não tem tempo ruim. Se é pra fazer, o serviço tá ali, tem que ser feito, vamos fazer, né? E aqui não é bem assim, né? Já deu vários atritos por causa disso, né? Eu já tomei uma bronca do meu chefe porque eu tentei fazer mais do que era minha responsabilidade. Eu tinha acabado meu serviço, eu tinha tempo. Aí eu sabia que tinha que fazer um negócio que ia facilitar o nosso trabalho e eu comecei a fazer.
E ele viu, porque a mesa assim, você passa atrás e falou, mas o que você tá fazendo ali, não sei o quê, não sei o quê? Eu falei, não, tô adiantando aqui pro pessoal ali da oficina, que daí a gente já consegue fazer isso aqui, não sei o quê. Mas isso não é seu trabalho. Eu falei, não, eu sei. Eu falei, mas eu já sei fazer. Ele falou, não, cara, tem outra pessoa lá embaixo que tá sendo paga pra ser feito o trabalho. Poxa. Sabe, aquela história. E é por isso que eu posto bastante, eu falo assim, brasileiro que quando chega na Alemanha quer mostrar trabalho, vai dar com a cara na parede. Aí fala, nossa, então na Alemanha não é pra trabalhar. Não é isso, mas você tem uma responsabilidade definida. Aquela história que você falou, você assina um contrato que você faz, você tem as suas responsabilidades, é para aquilo que você é responsável. Mas que você faça bem feito para que você foi contratado. E é isso que eles esperam de você. Não é que você saia apagando o fogo geral. É verdade. Sim. E você, Isa, como é que foi o primeiro dia na Conte? Eu tenho a sorte de até hoje poder trabalhar em inglês, né? Na verdade, é sorte e azar, né? Porque enquanto você trabalha em inglês, você não melhora o seu alemão. Então, agora eu tô aprendendo com as crianças. Mas, pra mim, foi muito engraçado. Porque, assim, apesar do meu marido ser irlandês e a gente tá sempre conversando em inglês, o primeiro mês inteiro de trabalho, eu chegava em casa morrendo de dor de cabeça, de tanto conversar em inglês com todo mundo. E era um escritório, assim, com 4 pessoas. E aí tinha 4 mesas. E tinha uma turca que a gente passava o dia inteiro conversando. Era assim, era tipo brasileira, né? E uma alemã que não podia com barulho. Ela dava bronca na gente por causa do barulho. Ela mandava a gente calar a boca. Porque senão não podia trabalhar. Gente, que horror, que doida. Porque assim, a gente não estava acostumado com aquilo, né? De alguém não conseguir trabalhar com barulho. Pra gente é super normal trabalhar com barulho. Você aprende desde sempre. Você nasceu com barulho. Uma alergia ao barulho. Eu, assim, super chocada. Mas aí a gente teve que aprender. No final das contas, pra gente, ela que era a estranha, né? Mas não, na Alemanha, a gente que tava fora do esquadro ali, né? Do lugar. Mas teve alguém que te ajudou no começo? Como é que foi? Porque sempre tem, né, uma galera que pega na mãozinha. Então, aqui porque pra assim, lugar, aqui, a tua senha tal. Sei lá. Não, com isso eu não tive problema. Na verdade, eu trabalho na mesma empresa, eu só troquei de departamento durante esses 11 anos. E, na verdade, todo mundo dizia que você aprende, como é que é? Learn by doing, né? Você aprende fazendo. Sim. Então não tem assim, não é aquela história, a pessoa vem e senta do seu lado, explica tudo. Ela explica mais ou menos e você se vira. E com isso eu nunca tive problema, né? Então, assim, pra mim foi tranquilo me ajustar a isso. Então, sempre quando eu não sabia, a pessoa não tinha. Aí é aquela história, né? Alemão não tem tempo. Você vai perguntar, pode perguntar isso? Não, agora não tenho tempo. Então, aí eu ia sempre atrás de outra pessoa. Então, assim, os alemães acabavam não perguntando muito. Eu ia perguntar pros outros estrangeiros. Sim. Porque eu trabalho numa empresa na parte de pesquisa e desenvolvimento, então tem muito estrangeiro. Então, assim, é fácil encontrar outras pessoas que saibam o que você precisa, sem ter que ficar se prendendo aos alemães. Então, são minhas táticas, o alemão não tem tempo, eu vou e encontro alguém que tenha. Mas é aquela história de não, agora não posso, a marca reunião na minha agenda, aí sim dá para te ajudar. Isso é normal. Era normal. Pra realmente. mim, essa questão aí de né, não ter tempo pra explicar, ou às vezes até não gostar de perguntar de novo e tal. Pra mim, a minha tática, eu sempre tenho no primeiro dia o meu caderninho e eu anoto assim tudo que a pessoa faz, porque é tanta informação no início que eu chego assim, até hoje, assim, quando eu troco de emprego, que eu tenho que aprender um monte de coisa nova, eu chego em casa exausta. Então, eu tenho meu caderninho, eu anoto assim, passo a passo, todo lugar que a pessoa clica, tudo que a pessoa faz, eu anoto, pra depois perguntar o mínimo possível, porque eu já sei que se eu tiver que perguntar alguma coisa, exatamente, eu não vou ser recebida assim da melhor forma possível. Então, eu vou olhar no meu caderninho. E se tu pergunta o negócio, tu já perguntou e vem aquela bufada. Nossa. Não faz esse erro. Sim. Cara, não faz tem esse coisa erro. que me faz subir o sangue. Eu sou um cara calmo, mas essa bufada me deixa doido, velho. Me deixa louco, cara. Eu fico bravo com isso aí, cara. Lembrei de uma história que aconteceu no primeiro departamento que eu trabalhei. Meu chefe me pediu pra fazer uma coisa
E aí eu, tranquilo, fiz o que ele pediu, né? De repente, eu só escuto uma mulher muito doida, gritando pelo corredor. Isabel, não acredito que você fez isso, aquilo, outro, não sei o quê. Em alemão, deu, gente, levei um susto, a mulher veio me xingar. Eu, olha, minha filha, sinto muito, só fiz o que o meu chefe mandou. Quer discutir, vai lá discutir com ele. Mas, gente, ó, o coração aqui, vou morrer agora. Gente, a mulher assim, gritando pelo corredor. Imagina o alemão gritando em alemão no corredor. Já tive experiências Essa assim. deu uma traumatizada. Já tive experiências assim também. De eu fazer. Até não era nenhuma coisa. Tu, no caso, fez uma coisa certa que alguém te pediu e aí alguém ficou bravo, né? No meu caso, de errar assim mesmo. Então, tipo, no começo tu tá aprendendo, tu Você comete erra, erro, normal. E já aconteceu várias vezes de eu ser chamada a atenção, assim, da pessoa chegar berrando, de ter cliente ali na hora e a pessoa, sem noção, berrar na frente do cliente comigo, que eu fiz alguma coisa errada, que não era pra ter feito desse jeito e tal. Então, eu acho que a forma como eles lidam com isso também, quando tu comete um erro, acho que falta um pouquinho de paciência às vezes, né? Falta. Eu acho que eu tive sorte nisso, então, porque eu tive uma outra experiência. Por mais que eles eram duros, eles eram secos comigo, todo mundo teve paciência quando eu tava aprendendo. Todo mundo ficava com medo que você fosse soluçado durante 2 dias, né, cara? O cara falou, meu, imagina que a gente for falar pro moleque que ele errou, o cara vai falar que só vai soluçar. Vai botar um médico. Parece um filme de humor. Mas funcionou, né? Parece um filme de humor pastelão americano, tal, cara. Mas, e aí, no entanto, que quando eu errava, eles falavam, não, relaxa, isso aí é normal no começo. E eu sempre achei isso mais sossegado aqui no Brasil, que no Brasil eu fiz um estágio e lá foi pesado. Não, estagiário, meu amigo. Olha a experiência. Estagiário é sofrido, né? Uhum. Pra mim foi tranquilo, assim, porque na verdade, eu tava trabalhando na empresa, faziam 3 anos no Brasil. Lá no Brasil foi meio difícil até entender os caras e tal. Só que daí, como tava tudo no meio brasileiro na empresa alemã, né? Então a galera já que tá mais experiente, já tinha tempo de empresa, já ia amaciando, né? Assim, isso aqui é assado, lá. Então foi mais tranquilo esse início, né? Daí quando eu vim trabalhar pela mesma empresa aqui, claro, teve a diferença da questão né, da galera desaparecer do escritório sexta-feira, essas coisas aí que acontecem. E daí a galera não convida pra fazer nada depois do trabalho, essas coisas assim, que teve essas diferenças no extra, né? Mas no dia a dia eu não senti muito, não. Assim, foi tranquilo. Claro, no começo foi meio complicado. Questão dos acessos, saber ver onde que tá as coisas. E eu não tive o que a Carol fez, eu não fui anotando, né? Cometi esse erro fatal. E aí perguntava, eu já vi que tava meio bravo, já ia perguntar pro outro e tal. Então, daí tinha um indiano lá no time, daí o indiano era meu brother, né? Eu lá, Pradip, me ajuda aqui, não sei o que. Daí ele, não, faz assim, faz assim. A gente foge pros outros eles entendem a estrangeiros, nossa né? situação, né? E os indianos são bem meio brasileirão, assim, né? Em vários aspectos. Então, de boa, né? O indiano não tem tempo ruim, não. Se você quer deixar um alemão irritado, é você não anotar as coisas que ele fala e depois ele acabou de falar ou no outro dia você ia fazer a pergunta. Aí ele dá aquela bufada que você não gosta, Thomas. Muito. Muito. Sabe, eu um gesture Mas eu já falei. Mas eu já falei isso. Eu já mostrei isso. Meu Deus, mas assim, mostrou 300 coisas. A minha desculpa era sempre o idioma. Não, o alemão é difícil, não entendi direito. Você pode me explicar de novo? Aí o cara, sabe, daquela resmungada que nem eles entendem. Sabe o que eu comecei a fazer? Às vezes que tá num projeto, alguma coisa nova, e o cara tá me explicando alguma coisa, eu vou lá e gravo a call, né? Hoje em dia, que é tudo online, né? Eu vou lá, posso gravar essa reunião? Não, grava aí. Aí gravo. Aí depois vou lá assisto de novo. Tá, é isso aqui, tá. Nunca tentei, mas eu tô pra dizer que os alemães com quem eu trabalho não deixam, não. É uma luta. Tem isso também, né? Quando a galera interna, vai. Quando a galera interna, vai. Quando tá o cliente junto, daí já tem que ter a... o cliente sem Tem até uma história engraçada disso aí, de Thomas aprender a falar alemão, de dar essas desculpas para aprender alemão. Num dos trabalhos que eu tava lá no começo, que eu chegava, eu tive que atender o telefone, porque na hora que eu fui fazer essa tese de mestrado, não tinha que atender o telefone, né? Mas só falava com o Brasil. Na outra, eu tinha que atender o telefone e falar com os alemães. Era em Stuttgart aí, inclusive. Mas, então, eles falavam, esse Schwäbisch, tudo enrolado. É difícil entender o Hochdeutsch. Aí o cara me joga um dialeto.
No entanto que o cara da oficina, ele se esforçava para falar o Hochdeutsch comigo e o pessoal em volta dava risada porque não era normal. E... Ainda avacalhando o cara que tá te eu ajudando. falei, pô, deixa o cara, né? Mas enfim, aí tinha um telefone sem fio que funcionava na planta inteira da empresa. Então, a hora que aquele telefone tocava, eu suava frio. Eu ia rezando pro telefone não tocar, juro pra vocês. Mas foi quando eu aprendi alemão. Eu consegui falar realmente fluente. E o telefone tocava, eu suava frio. Então, a hora que você tá com medo, é mais difícil de você entender, de você dar o seu melhor, de você dar o seu melhor potencial. Muito. Não importa o quão bom você fale a língua. Eu atendi o cara, rebentava de falar o alemão. Cara, eu não tô na minha máquina. Eu marquei essa frase pra falar em alemão, falei, você pode me mandar um e-mail pra eu ler depois? Meus colegas em volta assim, o que você tá falando? Você tá na frente do seu computador? Eu falei, cara, eu não entendi Técnica muito boa. nada. Não entendi nada. Deixa ele me mandar um e-mail pra eu resolver o assunto. E funcionava. Já fiz isso aí. Olha, mas Boa tática. eu tenho aí uma coisa boa pra falar sobre trabalhar na Alemanha, pelo menos na minha experiência. Toda a paciência que os meus colegas de trabalho não tinham, eu recebi dos clientes. Porque no primeiro emprego, que eu não falava bem alemão ainda, eu trabalhei como recepcionista, né? Porque daí a gente não sabe falar alemão e vai trabalhar de recepcionista, né? Atendendo telefone e tudo mais. E eu achei que as pessoas que eu atendia no telefone e tal, muitas vezes eu tinha que pedir para repetir 3 vezes. Eu não entendia o que a pessoa falava. Não entendia, o nome era difícil, o nome da empresa era difícil para anotar recado, era muito difícil. Então eu tinha que, às vezes, pedir para repetir 3 vezes, pedir para soletrar. E eu sempre achei que, assim, 90% das pessoas foram super pacientes comigo. Quem falava comigo no telefone de cliente ou quem ligava. Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu, assim. Porque às vezes eu acho que até talvez no Brasil a gente não teria tanta paciência com o estrangeiro. Não saberia, a gente acho que daria uma pirada, assim. Tipo, tem alguém no telefone que não sabe falar comigo, sabe? E aqui eu achei que eles foram bem, bem pacientes comigo. Toda paciência que meus colegas não tinham, acho que eles tiveram, assim. Legal, muito bom, muito bom. Até porque os brasileiros têm menos contato, né, com o estrangeiro, né? Muito menos, pois é. E pode falar. Desculpa, Thomas, eu só lembrei a Carolina falando de soletrar, que o pessoal era gente boa e soletrava. Sinceramente, a hora que o pessoal começa a soletrar na Alemanha é a coisa que mais odeio. Porque daí eles começam a fazer tipo aquela música da Xuxa, tá ligado? De amor, só que em alemão. Aí eles começam a falar sei lá, eu não sei isso ainda. Eu não decorei as coisas. Aí o cara começa Você nunca escutou a Xuxa em alemão, cara? Eu falei, não, cara. cara, só fala as letras, eu não tô entendendo nada. Só fala as letras. Tá, e a integração com os colegas aí? Aqui na Alemanha, que nem no Brasil, que seus coleguinhas de trabalho acabam virando seus amigos? É isso, produção? Ever. Olha, eu acho que pode acontecer, mas é raro. Exceção, né? É uma exceção. Eu tenho amigas que viraram, né, que eram colegas de trabalho e hoje são amigas, mas assim, não vai esperando por isso. Porque o mais óbvio, o mais provável de acontecer é realmente vocês só falarem de trabalho e ter ali uma small talk na hora do cafezinho, talvez, alguma coisa assim, mas é difícil. Esse negócio da hora do café, agora eu lembrei uma história, né? Logo quando eu cheguei, né? Até eu devia ter falado na introdução. Aí, dos primeiros dias também, né? A gente foi lá almoçar junto e tal. O pessoal, né, também tava novo. Então, o pessoal me chamou pra almoçar junto, né? Porque às vezes nem isso chamam mais, né? Às vezes, né? Vai cada um almoçar e pronto. E aí, beleza, a gente almoçou. Daí a colega falou, vamos tomar um café, né? Daí, tipo, o prédio era grande. A gente tinha uns 7 andares. E daí, cada X salas tinha uma cozinha pequena, né? Vamos tomar um café. Daí, beleza, entrou lá. Ela pegou o café na máquina, outra pessoa pegou o café na máquina, mais um pegou o café na máquina, pegou o café na máquina. Daí eu pensei, vamos se escorar na mesa e conversar agora. Que nada, daí, bom trabalho. Aí todo mundo foi trabalhar, tipo, ou tomar o café junto dela era tipo, vamos pegar o café junto e sabe? Eu achei muito, muito engraçado essa situação. Eu fiquei lá, isso aqui é tomar café junto, tipo. Gente, mas eu sinto assim que pra eles isso é muito socializar. Porque eu não tomo café e eu não fumo. E eu já fui chamada a atenção 2 vezes em 2 empresas diferentes que eu não socializo. Olha só.
Olha aí, ó. E eu acho que é isso que eles querem que eu faça, assim, que eu vá pegar um café junto. Ou quem fuma, eu acho que normalmente conversa mais, que aí faz as pausas e aí... Mas assim, é aquela conversinha básica ali, mas pra eles isso é socializar no trabalho. No Brasil a gente fala da vida pessoal, fala dos problemas, pede conselho e tal. E aqui é aquela coisinha de falar do que tá acontecendo no trabalho, mas bater um papinho ali. E, enfim, eu sinto que aqui na Alemanha, né, muita gente fuma, né? Eu sinto que quem fuma e quem vai tomar o cafezinho, só o fato de ir até ali, ficar 2 minutinhos, eu sinto que isso pra eles é o máximo da socialização, assim. Na empresa onde eu tô, a gente até costuma falar que as informações importantes dos projetos é passada só na hora que você vai fumar com alguém. Na reunião, ninguém fala nada, né? Aí você perde metade da informação, né? Perde. Igual eu falei lá com o fulano de tal, mas aonde? A gente fez reunião semana passada e tava em tal. Não, a gente tava fumando lá, falei com ele. Mas tem uma coisa legal que a galera faz aqui, quer dizer, quando a gente ia pro escritório, o pessoal almoçava rapidinho e saía dar uma volta na quadra, daí ia todo mundo junto, assim, sabe? Caminhar uns 15 minutinhos, daí pra voltar pro trabalho. Mesmo no inverno, frio e tal, eu saía pra dar uma volta. O pessoal sempre chamava. E eu que sou o cara que sempre chega mais cedo, almoça rápido e vai embora mais cedo, geralmente eu não vou nessas caminhadas aí, sabe? Eu falo, não. Eu queria passar frio, né? Ou pode ser. E talvez eles também me pautem como não sociável, mas enfim. Isso acontece. Eu não posso reclamar do meu departamento, porque uma das regras, tipo assim, as regras não escritas, né? Era todo mundo ir almoçar junto. Então, assim, chegava a hora do almoço, todo mundo parava e ia almoçar junto. E era proibido conversar sobre temas de trabalho. Olha! Qualquer coisa, mas não precisa de trabalho. E se alguém falasse de trabalho, tinha que pagar sorvete pra todo mundo. Caramba! Bom, é bom. Mas isso é uma coisa que os alemães são bons. Se tá na regra, se tá na cartilha... Aí eles fazem. Eles fazem. Tem que plantar bananeira antes de comer. Vai todo mundo plantar bananeira antes de comer. A dica aí, criar uma regra de não falar de trabalho. Regra. Esse departamento toda quarta-feira vai comer fora e não vai falar de trabalho. Aí socializa, pronto. Criou a regra. É verdade? Olha aí, ó. Já surgiu uma possibilidade de mudar essa história. De como se dá na Alemanha, né? Criar regras. Sim. Né? Mas eu acho engraçado. Que tal? Mas pode falar. Não, essa questão de almoçar e comer junto, eu acho muito engraçado, porque... Eu normalmente, tiro, nem que seja assim um tempinho, eu vou e como na mesa com todo mundo. Mas eu acho muito engraçado que aí você chega lá no refeitório onde tá a galera comendo, é uma mesa assim, sei lá, de 6 lugares, uma mesa normalmente pequena, onde nas empresas que eu trabalhei, e tá ali a pessoa com seu fone de ouvido, ou tá lendo alguma coisa, ou tá mexendo no celular, e aí fica aquela coisa assim, eu devo falar alguma coisa, eu devo puxar um assunto, será que eu vou incomodar? Porque fica aquele silêncio, assim, né? Tipo, ninguém fala com ninguém, e eu, pelo menos, sempre fico nervosa se eu devo puxar assunto ou se eu vou incomodar puxando o assunto, que a pessoa quer o tempo dela na hora de comer, sabe? Você vai incomodar se você quer uma dica. Né? Não puxe assunto. Vai por mim. Eu tenho histórias de almoço, tipo, dá pra montar um livro também, né? Porque almoço é uma coisa sagrada pra eles. Almoço e véspera, tipo, metade do café da manhã ali, que eu falo que é o segundo café da manhã deles ali, tipo, é os horários que eles tiram pra eles, tá ligado? Tipo, trabalhar já é, sabe aquela pessoa assim, tipo, socializar já é muito, é a hora que eu tenho tempo pra comer, eu posso ficar pra mim, recarregar as energias, é isso que eu sinto. E tem várias histórias, desde que nos primeiros dias a galera do departamento levantava e eu ficava sozinho lá na hora do almoço, você se sente excluído, a galera vai e ninguém te inclui, porque tá todo mundo falando alemão, e a galera sabe que você não fala alemão, você fica ali só, sorri e acene, né? E você não tá entendendo nada, e ninguém te integra. Eu acho que eles comem muito rápido, na minha opinião, eles tomam a comida, parece que eles vão bater assim, sabe, tipo aquelas gincanas que tem no Brasil, que você bate, passa ou repassa, E uma até que, por exemplo, o pessoal gosta mesmo do silêncio. Por isso que eu tava falando pra você, Carol, que você vai incomodar. E uma vez eu fui, um bom brasileiro tinha que fazer o trabalho, fui lá fazer na hora que dava, na hora do almoço. E eu comecei a fazer o trabalho um pouco na oficina e ficou um pouco alto. Eu tinha que mexer em umas ferramentas e tal. Eu tomei um esporro de um cara berrando do outro lado. Mittagspause! Nossa, que era a hora sério, do almoço. Caraca. Cara.
Aí você fica branco, você fala, beleza, então. Vai. Vou fazer o quê? Volto depois, né? Cara, isso de convidar, isso é uma coisa que eu acho muito diferente também. Porque no Brasil, a gente fica meio sem jeito, assim, né? Se tem alguém ali junto, a gente convida todo mundo pra ir almoçar. Se tem ali alguém do departamento, vai todo mundo. E aqui não tem essa, não. A pessoa chega ali na sala, convida o teu colega que tá sentado do lado ali, te vê ali e não te convidam. Então não tem essa de querer agradar, né? Vai lá, convida a pessoa do lado, tu fica sozinho, almoça sozinho e dane-se. Eu achava muito estranho isso aí. Às vezes foi, os caras não querem se integrar comigo, o que é? Eu tava lá e tava às vezes distraído, né, cara? Concentrado ali no cantinho, velho. Quando via, tava sozinho na sala. Falei, caraca, o pessoal foi almoçar, mano. Como assim? Parece pegadinha, né? Sabe? Que todo mundo da sala, que tá a câmera escondida. Sim. Mas eu costumo falar bastante que pra você se integrar na Alemanha, você tem que ser proativo. Muito. Verdade. Se você ficar ser proativo, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Esperando, você não fica amigo de ninguém. Pode ser que uma ou outra você seja o entrão, mas se você esperar que eles vão chamar, olha, um brasileiro aqui, olha que gente boa. Cara, você não vai morrer na cadeira. É verdade. Mas falando em comida, sobre pode falar. Eu ia falar. Sobre o pessoal almoçar rápido, né? Assim, aqui onde eu trabalho, a gente tem 30 minutos de almoço. Aí você, gasta 5 minutos pra chegar no refeitório, 5 minutos pra pegar tua comida, 5 minutos pra voltar. Então, assim, você tem 15 minutos pra comer se você quer fazer lá os 30 minutos. E você acredita que os alemães terminam de comer em 10 minutos? E aí, levanta e vai. E era muito engraçado, porque, assim, eu como devagar. Pra mim, assim, se tá ali, se dá pra comer, dá pra aproveitar a comida, dá pra conversar. E eu tô comendo e tô conversando. Quando eu vejo, todo mundo já acabou, né? E aí tá todo mundo assim com aquela cara de bunda me olhando. Vocês conversem aí, porque eu não terminei ainda. Se eu continuar conversando aqui pra entreter, ninguém vai sair daqui hoje. Sabe o que é o pior, Isabel? Daí eles ficam olhando assim pra você e falam assim, não, pode comer, a gente te espera. Pode comer, e braço cruzado te olhando, né? Botando pressão. É exatamente isso. E eles têm todo esse protocolo, né? De esperar comer, pelo menos a galera, né? Espera todo mundo pegar a bandeja, todo mundo senta, daí, guto no apetite, daí que o pessoal come, né? Daí também ficam esperando terminar pra vazar, né? É verdade, eu já aconteceu também como mais devagar e tal, o pessoal tava lá, tudo meio olhando pra mim, não falando nada. Eu dei a última garfada, botei o talher do lado, eles, então tá, levantaram e saíram. Levanta e vai embora, né? Então, pra mim, eu tava liberada a começar a comer antes, assim que eu sentasse, pode começar a comer que você é devagar. E aí, quando eles viram que eles estavam acabando, eu ainda não, eles Isabel, fica quieta agora, porque senão você não vai terminar em tempo. Caraca, mano, que... Bom que alemão é direto, né? Já não tem meio tempo, né? Cala a boca e come, né? Não. E falando em comida, né? Quando eu ia pro escritório, preferia fazer a marmitex, né? Porque na empresa que eu trabalhava tinha um refeitório, então eu comia mais na empresa. Apesar que eu não gostava muito da comida, mas eu levava vez sim, vez não. E depois, quando eu me troquei de emprego, não tem refeitório, né? Não tem refeitório, não tem restaurante perto. De vez em quando, uma vez por semana, tinha um food truck lá que trazia as comidas ruins e caras. Então a galera não comia, né? Almoço que nem a gente tá acostumado, né? Um prato de comida mesmo. Então a galera levava sanduíche, comprava aquela salada pronta e tal. E pra mim isso não é almoço, né? Pra mim tem que ter a comida mesmo, né? E aí eu fazia a marmita e levava, né? Cara, eu causava inveja nessa galera, porque, todo mundo comendo aquela salada do supermercado com pretzel, né, com a linguiça, e eu lá, com um pedaço de salmão, sei lá, um risoto que eu fiz, risoto de camarão, sei lá, os negócios que eu já fazia bastante no final de semana e já comia nos outros dias. E aí chegou num ponto que eu chegava no escritório de manhã pra botar na geladeira comida pra almoçar, depois os caras perguntavam o que eu tinha trazido de comida. O que você fez ontem? Eu falei, cara, como se interessa o que eu fiz, cara? E aí eu sentava pra comer e os caras tudo esticando o pescoço pra olhar, cara. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa bizarra, né, cara? No meu trabalho, eles já nem perguntam mais, que eles já sabem, eles já falam, vida deine Bohnen, de novo teu feijão. Porque eu levo quase todo dia arroz e feijão e alguma salada ou farofa, enfim, é o clássico ali. Mas normalmente, assim, eu vejo que eles compram o clássico, né? Eles comprarem o pãozinho no mercado, comprarem ali um queijo, um pepino, porque sempre tem que ter o pepino no sanduíche deles, né? O pepino, o tomate.
E aí eles fazem um sanduíche, né? Tipo, compram na hora ali mesmo uns legumes no mercado e fazem um sanduíche. É o clássico deles, assim. Mas eles sempre estranham que eu como muito feijão, porque aqui eles comem feijão normalmente na salada, assim. Eles não fazem muito a nossa, né? Então, feijão seco na salada. Aí eles sempre estranham que eu como feijão. Nossa, quanto feijão que tu come. Eles reclamam que vocês comem feijão e alho, ou alho, né? Dependendo da comida. Porque o alemão tem uma aversão a alho, né? E a gente ama. Vocês sabem disso. Não Porque fala sabia que disso, não. a hora que come, você exala o cheiro do alho. Então eles falam que cheira forte. Aí eu falei, galera, vocês comem essas wurst, vocês nem sabem o que tem lá dentro e você vem falar do nosso alho e do nosso feijão? Brincadeira, né? Mas isso, a controvérsia dessa história do alho, porque tem a esposa de um amigo meu, ela é alemã, ele é brasileiro. Até não tem muito a ver com o podcast aí que eu tenho, mas eu vou contar a história, né? Daí o que aconteceu? Chamei a ver aqui em casa fazer um churrasco. E fiz um churrasco estilo nosso, né? Brasileiro. Não é sentar, né? Porque o alemão é produtivo até no churrasco, né? Tem que sentar, comer e acabou, 10 minutos, né? E eu falei, não, vamos fazendo aí, pão de alho, sei lá, fica aí, né? E daí, se der vontade, senta na mesa, se a gente encheu a barriga, come aqui, deu fora aqui mesmo e pronto, né? E aí o que aconteceu? Eu fui lá e eu fiz o pão de alho, né? Peguei lá, manteiga, moí o alho, fiz um nervoso, assim. Cara, a menina destruiu aquele pão de alho. Comeu um monte, cara. Comeu. E aí foi rolando rango o dia inteiro, assim, a tarde inteira. Daí lá pelas tantas no churrasco, eu só vejo ela dando uma cotovelada no marido dela. Por que você não aprendeu a fazer um churrasco que nem ele? Levantou a barra. Aí eu falei, eu não sou gourmet churrasqueiro, né? Mas tipo, eu sou do sul do Brasil, né? E esse cara é do Ceará, né? Então ele também já não tem tanto costume de fazer churrasco, né? Mas foi muito engraçado, assim. Por que você não aprendeu a fazer um churrasco que nem ele? Amou o alho, no fim das contas. Amou o alho, né? Fez o colega passar vergonha. Teve um departamento que eu trabalhava que o pessoal usava a hora do almoço pra contar fofoca. E aí o almoço era tipo assim, era um copo de iogurte, era uma maçã, um pimentão. Era esse o almoço, era uma fruta ou, sei lá, verdura, qualquer coisa. Não, ou na empresa tem muesli, né? O cereais, cereal, né? Tipo cereal liberado, né? Tem leite, tem maçã, cereal lá na empresa, né? E aí, também não, mas... eu já vi várias vezes os caras almoçando cereal com leite. Gente, eu acho que é pra economizar, porque na empresa tem que dar isso que eu ia falar agora, que você tá numa região que a galera é mão de vaca, né? Você sabe disso, né? Aí eu falei, eu levantei e falei, cara, vamos almoçar? Ele, não, vou comer aqui, beleza. Aí saí, voltei. Aí o cara tava com uma bandejinha, leite, entupida de cereal e mandando ver. Eu falei, cara, isso é um almoço? Isso aí não é nem café da manhã pra mim, né? Pra começar, né? Então... Pois é. Pra café da manhã tá fraco. Imagina pro almoço. Eu falei, então, que se eu comer isso aí 2 da tarde, eu tô caindo no teclado já de fome. E a produtividade, galera. Pode falar. Esses almoços, tipo, café da manhã, era uma coisa que me chocava. Gente, como é que essa pessoa vai render o resto do dia comendo só isso? Eu também penso isso. É hoje, estranho. E o ritmo de trabalho, pessoal? Essa famosa produtividade alemã, procede ou não procede? Polêmica. Tem alemães e alemães, vou dizer. Também depende da empresa, né? Porque assim, tem dia eu fico muito possessa, gente. É uma confissão aqui. Eu pego assim, atenção, confissão, música de confissão aí, editor. Pra começar a trabalhar cedo, aí depois pego as crianças, levo na escola, creche, etc. Tô voltando de carro pra fazer home office. Tem mãe que trabalha, Beamter. Tá na esquina conversando, deu puta merda, por isso que Beamter tem essa fama. Eu fico muito possessa. Explica porque aí assim, eu correndo assim pra conseguir dar vazão pra tudo, né? Que tem que ser feito no dia, como mulher trabalhando com criança e tudo mais. E a outra tá na esquina papiando meia hora. Eu tô levando as crianças, ela tá na esquina. Eu volto de levar as crianças, ela ainda tá na esquina. Poxa vida. Sacanagem. Explicando pra galera aí, é o funcionário público, né? Eu tenho essa mesma impressão, assim, eu tenho a impressão que a gente sempre tá correndo, querendo fazer o máximo na correria o tempo todo pra conseguir dar conta de muita coisa, e eles estão lá de boa, se não deu tempo de boa, se não deu tempo de Mas aí eu acho que volta no que o Jonathan falou antes, porque
Aqui o cara aperta só o parafuso, né? Não que seja só o parafuso, ele aperta o parafuso. E a gente no Brasil vai acumulando tarefa, e no final faz um monte de coisa meia boca, né? E aí dá a impressão que você fez muito mais coisa, mas aí agora vamos discutir o que foi melhor feito, né? Como foi e tal, isso é bem contextual, né? Eu ia falar exatamente isso, porque eu acho que eles são mais produtivos que a gente, mas eles trabalham menos. E no sentido assim, por exemplo, você deu o exemplo, o cara é responsável por apertar o parafuso. Ele vai só apertar o parafuso. Não vai lá colocar uma outra coisa que ele tem que martelar um prego. Ele não vai fazer. Para isso tem uma outra pessoa. E no Brasil você faz tudo. Você martela o prego, você corta a madeira, você faz tudo. Então você acaba tendo que fazer mais e não necessariamente é mais produtivo. Uma coisa é você trabalhar mais, outra coisa é ser produtivo. Outra coisa que eu vejo que a vantagem na Alemanha é um país que já é mais desenvolvido, eles podem se dar o luxo de talvez trabalhar menos, entre aspas. No Brasil, se você trabalhar menos... Tá fora. Sim. Tá fora. Isso Tchau, é muito... Tá fora. Percebo isso também. Privilégio deles, assim. Aqui na Alemanha, eles chegaram num nível de desenvolvimento, por exemplo, trabalhei na área automobilística, que, tipo, você via que a galera deixava um pouco correr, já via um pouco da experiência do passado. Então, eram várias coisas que contribuíam para que eles trabalhassem um pouco mais devagar, para que eles trabalhassem um pouco mais especialista. Eu acho que isso é uma grande diferença, principalmente para quem quer vir aqui para trabalhar na Alemanha, de entender isso, que funciona, mas é do jeito deles, no tempo deles. Acho que a Carol que falou que os clientes têm mais paciência. Realmente, você pode falar, o projeto, claro, dependendo da situação, não estou falando que vai ser sempre assim, mas é mais fácil você justificar um atraso aqui na Alemanha do que no Brasil. Essa é a minha sensação. Mas contanto que você seja honesto. Tem um detalhe também que eu vejo. Aqui, parece que os acompanhamentos, os status dos negócios são feitos na hora que devem ser feitas, né? Então, no Brasil, a gente deixa correndo e aí chega lá, tem que entregar mês que vem. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, tem que demitir o chefe. Não. Você devia ter feito durante o resto de todas as vezes um acompanhamento, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi muito. Lá até quando eu trabalhava no Brasil, eu notava que era um pouco... A gente gastava, que pra mim era gastar tempo em reuniões, só que a gente ia estar semanalmente vendo onde é que tava indo, né? Então não tinha surpresa lá na frente. Então quando ia chegar pra atrasar, a gente já sabia. Faz tempo já que ia atrasar, né? E no Brasil, às vezes era surpresa, assim. Meu Deus, atrasou. Eu falei, cara, mas tá aqui, né? A bomba tá cozinhando faz tempo aqui, né? Então eu acho que isso é, pelo menos na minha experiência, uma diferença cultural, assim, sabe? Eu vou concordar em algumas coisas, discordar em algumas coisas, porque eu, às vezes, acho que não é tão mais produtivo e eficiente. Eu trabalhei em empresas aqui na Alemanha, no Brasil também, em pequenas e médias empresas, assim, mais conservadoras, mais familiares, e eu acho que às vezes o foco não tá nada no cliente, assim, eles ficam perdidos em tanto processo dentro, e essa coisa de cada um fazer só uma coisa, que eles não pensam muito no cliente, eles só pensam, não, isso aqui não é a minha tarefa, e aí o cliente fica muitas vezes esperando essa coisa de, eu não faço X tarefa, eu só faço Y, e aí eu tô de férias e não tem ninguém que vai fazer, o cliente tem que esperar voltar de férias. E aí eu penso, cara, no Brasil alguém ia dar um jeito ali de fazer, de atender o cliente e vai fazer um pouco para ajudar o amiguinho também. E eu acho que aqui na Alemanha não é muito isso. E aí eu acho que às vezes isso empaca um pouco a eficiência. Ter tanto processo é bom, eu concordo, a organização ali da empresa funciona bem, mas aí às vezes empaca umas coisas que tu fica, podia ser um pouquinho mais flexível também. E não é. O meio termo acho que seria o melhor para todos, né? É isso que eu falo, que às vezes tu falou lá da síndrome do vira-lata, né, que muitos brasileiros têm, achando que é menor, mas a gente tem muita coisa para ensinar também, né, toda essa parte social, essa improvisação aí e tal. É assim, né, que nem agora, até essa semana tinha um rapaz que saiu de férias, cara, ele simplesmente não passou o status de nada, cara. Ele só foi de férias, cara. Daí hoje eu falei, tá, mas trem aqui, tem que estar amanhã, tem que mostrar lá pro cliente, não sei o quê. Ninguém sabia. Ninguém sabe. Ele não escreveu nada, não mandou e-mail, não falou, não ligou. Falei, tá bom, tá ali. Se o cliente perguntar, a gente fala que não tá pronto. Na Alemanha. Talvez esteja pronto. Só que... Aí eu tenho experiência diferente onde eu trabalho. Tem sempre um substituto, tem sempre, todo mundo sabe
que o outro tá fazendo para quando um tá doente, quando um tá de férias, sempre tem alguém no lugar. Uma coisa que eu vejo é que eles têm muito mais processos, têm muito mais planejamento para acontecer o menos de imprevisto possível. Assim, essa inclusive eu fiquei 2 anos trabalhando com um projeto na mesma empresa aí com a Isabel, não com a Isabel, mas na mesma empresa. E a gente tinha 3 níveis até, era o cara o responsável, o sub e o backup ainda, né? Então tinha 3 caras e aí funcionava, assim, tipo, pra não parar. Já aconteceu de 2 caras ficar doentes, aí tinha o cara, o outro sabia, sabe? Então funcionava, assim, um tava de férias, o segundo ficou doente e tal, então isso foi algo que a gente fazia e funcionava bem mesmo. Vocês já trabalharam com gerente de projetos ou como gerente de projetos aqui na Alemanha? Já. Sabe que em agosto você tem que pôr a pausa, né? O pessoal tira as férias. Ah, sim. É verdade. Tipo assim, Schulferien, né? As férias escolares é tipo assim, para tudo, mas para tudo mesmo. Para praticamente. tudo, não faz nada. Agosto e ali entre Natal e Ano Novo é praticamente paradinho. Na verdade, no nosso caso, a gente tem que contar as férias, não só na Alemanha, mas nos outros países, mas fábrica fecha aqui, fecha ali. Então, assim, o projeto todo tem que ter todos esses gaps. Verdade. Mas uma... Ferien é aquela confusão. Férias é férias, né? Não é um favor, né? É um direito, né? No Brasil parece um favor, né? Sim. Aqui vai sair de férias, beleza, vai. Né? E no Brasil parece, vou pegar férias, quero. Falando em férias, o que eu sempre tenho problema, porque eu sento no mesmo escritório com outras 2 pessoas, que também têm filhos. Então é aquela confusão, assim, chega o início do ano, o pessoal já tá marcando as férias dos próximos 1-2 anos praticamente. E se você não é rápido, você é o último, né, da lista de substituição. Aí o teu chefe fica assim, não dá pra todo mundo tirar férias juntos. Aí vocês se organizam, se ninguém de vocês pode substituir um outro, vocês vão ter que arrumar alguma outra pessoa por aí. Mas quem se ferra é sempre o último. E eu, no primeiro ano que eu mudei pra esse departamento novo, não sabia, né? Gente, quase não consigo tirar minhas férias, porque o chefe me deixava, porque eu fui a última. E não tinha com quem deixar as atividades. Olha, é triste. Aqui, as férias você tem que planejar com 1 ano de antecedência, por isso que eles são tão bons em planejamento. É a tarefa principal no primeiro dia de trabalho do ano. É a primeira coisa que você tem que fazer, buscar suas férias pro ano inteiro. Hoje, por exemplo, o pessoal do kindergarten mandou as datas das férias do kindergarten do ano que vem. Então, o pessoal já vai organizando que ano que vem, naquela semana, não vai trabalhar. Porque não tem até onde deixar a criança, né, e tal, né? Acompanha, né? Nossa, pra mim sempre foi difícil essa questão das férias, porque a gente tem muitas férias, né? Tem ali por dias úteis, 28 dias úteis de férias. Mas aí pra mim, que sou brasileira, que quero ir pro Brasil passar um longo tempo lá, é engraçado que no Brasil é o contrário, né? Então tira as férias de uma vez só. E aqui parece que eles gostam que tu tire um dia só, porque aí eles não sentem, né, na empresa. Então eles querem que tu tire ali metade de um dia só, e vai tirando aos pouquinhos, que aí eles não sentem. Quando eu peço, assim, 1 semana de férias, 2 semanas de férias, ou às vezes 3, 4 semanas para ficar no Brasil, é sempre, assim, um parto até eles aceitarem as férias, até eles autorizarem as férias. Eu preciso perguntar várias vezes, e aí, como é que tá as férias? Como é que tá o status? Já foi aprovado? Não foi? Posso ir? Então é sempre, assim, pra mim, bem difícil essa questão de buscar as férias e comprar passagem pro Brasil. Eu sempre fico, posso comprar, não posso comprar, já aceitou, eu acho que tem que fazer outra tática, vai lá e compra, barato, né? Normalmente compra lá pra frente, isso. Comprei, já era. Já era, tchau. Normalmente eu faço isso e aí eu fico tensa, assim, meu Deus, vai ser aprovado, não vai ser aprovado, eu já tô com essa ideia comprada. Acho que aqui é diferente, tem umas pessoas que até me escrevem e falam, cara, tem um aviso prévio de 2 semanas. Eu falei, cara, assina esse contrato que é de ouro. Pô, mas é normal isso? Eu falei, tem gerentes aqui na empresa que eu trabalho que eles têm aviso prévio de 6 meses. 6 meses, onde eu trabalho. Pra mim são... Não precisa nem ser gerente pra ter 6 meses. Pra mim são 3. Não é de 3, posso até falar. Mas é normal. Sim. É normal isso. É engraçado que eu tô trocando de trabalho agora também. E aí, fiz todo o processo, iniciei o processo de entrevista em junho.
Aí terminei no final de julho, demorou 2 meses mais ou menos. Aí me demiti no final, porque aí conta também como final do mês, né? Então, se eu me demito começo de julho ou final de julho, não importa, né? Vai contar final de julho. E aí eu tenho que trabalhar agosto, setembro, outubro e começar na nova empresa só em novembro. Ou seja, eu comecei na metade do ano o processo de... E aí vou começar na nova empresa só agora no final do ano. Todo mês tem alguém me perguntando, e aí, como é que tá na nova empresa? Eu falo, não, ainda não comecei, ainda tô trabalhando na outra, cumprindo aviso prévio. E esses 3 meses são longos, né? São. Nossa. Eu também cumpri quando eu troquei. Não faz sentido isso, lógico. Pode ser e tal, mas dependendo do caso, cara, não tinha motivação. Fiquei 3 meses indo trabalhar com a cabeça no outro trabalho, né? E, tipo... Na verdade, a ideia é eles terem tempo de contratar alguém para você poder ensinar a pessoa, né? Mas essa é a ideia. Na realidade, na teoria, acaba não acontecendo, né? Você ter tempo de treinar uma pessoa. O que a gente tem também é quando você sai da empresa onde você está para um concorrente, aí você é demitido na hora. E aí eles têm que continuar pagando o seu salário pelo tempo do aviso prévio. Só para esse tempo você ter tempo de esquecer as coisas antes de começar na próxima empresa. Mas depende do contrato. Tem contratos que a pessoa fala que você não pode trabalhar nos próximos... Quando você condigar, quando você terminar... Condigar é ótimo. Eu tô sempre inventando os verbos aí. Nem sei como fala alemão com português. Eu condiguei. É tipo almoçirren, né? Almoçirren. Pediu aviso prévio. Almoçirren. Você demitir. Exato. Você não pode trabalhar, por exemplo, o contrato que eu vi era para os próximos 2 anos numa empresa concorrente. Você não podia, estava no contrato. Depende do contrato. Para quem vai trabalhar na Alemanha, é bom dar uma boa olhada no contrato, que é em alemão. Pra ver a risada maquiavélica, boa sorte. Boa sorte. Eu mandei para um amigo alemão, né? Eu só peguei o esquema que era o salário e mandei para ele e falou, dá uma olhada aí para mim, cara, me explica esse trem aí, porque... complicado. Mas eu acho que isso muito do aviso prévio acontece porque também, pelo menos na minha área, é muito difícil de eles acharem uma pessoa nova para trabalhar, né? O mercado de trabalho aqui é muito enxuto, eles estão sempre precisando de novos profissionais. Então, por exemplo, eu tô quase acabando meus 3 meses de aviso prévio, eles ainda não conseguiram ninguém para... É difícil. Então, eu acho que é muito por isso, assim. Eu vejo que para profissionais que são mais necessitados aqui na Alemanha, o aviso prévio é sempre maior. Então, para médicos muito especialistas, para certos cargos, o aviso prévio é sempre maior para que eles tenham tempo também de conseguir contratar alguém, achar profissional, talvez trazer de outro lugar, treinar, enfim. Difícil, né? Difícil. Uma coisa que o aviso prévio também serve, ou por que eles demoram para contratar, é porque é muito difícil e custa muito caro para mandar uma pessoa embora na Alemanha, depois que passou o tempo de experiência. Mas acho que isso daí é um tempo para outro podcast. Então, galera, eu queria saber de vocês. Aonde é melhor trabalhar? No Brasil ou na Alemanha? Quem quer responder essa pergunta primeiro? Aí eu respondo. Porque pra mim, com família, a Alemanha é toda a vida. Assina embaixo, Isabel. Eu concordo também. Eu até acho que eu sou mais... estressada, preciso de uma terapia aqui na Alemanha e tudo mais, porque me exige muito, mas eu também vejo muito mais oportunidade aqui na Alemanha, eu aprendo muito mais aqui na Alemanha, enfim, eu gosto muito de trabalhar com processo também, assim, então eu gosto dessa organização, da oportunidade que a gente tem aqui, da flexibilidade que a gente tem aqui, então eu também vou de Alemanha. Eu concordo também. Eu não tenho saudades muito não, de trabalhar na empresa no Brasil, não. Eu também claro, não. Né? Porque o que a gente falou no podcast, né? Tem a parte social, né? Que não tem tanto a ver com o trabalho, que lá acaba sendo legal, assim, né? Até porque eu acho que esses eventos fora do trabalho, você acaba também ficando mais próximo, conhecendo mais as pessoas, né? Então acaba, né? Aproximando, né? E aqui é muito, muito Genau, né? Muito na sua caixinha e tal, então esse gelo que você não consegue quebrar aqui no Brasil é mais
é mais legal, né? Eu acho que se um dia eu voltar pro Brasil, provavelmente eu vou estar no modo alemão e nem vou dar bola pra galera do trabalho e vou ficar me chamando de antissocial, né? Mas no geral, assim, pro trabalho, organização, flexibilidade, principalmente essa questão de férias aí, de tirar um dia de férias ou precisar fazer alguma coisa com teu filho e tal. Eu acho que não tem como comparar, né? Bem melhor aqui. Toda essa flexibilidade, tudo que vocês falaram, e tem uma coisa que para mim também é importante, é estabilidade. É verdade. Tem uma segurança no trabalho, que justamente pelo fato de ser complicado para ser mandado embora na Alemanha ou ser caro, te dá uma segurança. É verdade. E isso é mais fácil para você planejar muitas coisas ao longo prazo. Você pode comprar uma casa. Acho que todo mundo aqui tem um emprego numa empresa que sabe que amanhã não vai ser demitido. Só se você fizer uma cagada muito grande, óbvio. Mas se você fizer um erro pequeno, assim, ou se você trabalhar dentro dos processos, você não vai ser mandado embora. Que nem ano passado, né? Que a gente teve todo o problema aí com a minha esposa. Eu fiquei quase 3 meses sem trabalhar, né? Peguei licença, férias não remuneradas e foi um rolo, né? E aí, durante esse período, eu só ficava pensando, cara, se eu tivesse numa empresa brasileira, meu... Já era. Tchau pra mim. Aqui, já tava lá no hospital mandando currículo, né, cara? Exatamente. E aqui eu tava tranquilo. Até o chefe do chefe me ligou, perguntando, precisa de ajuda e tal. Eles foram bem, bem legais, assim. E essa estabilidade, essa tranquilidade não tem preço, né? No Brasil parece estar correndo atrás do bonde todo dia. Não que aqui não esteja, mas lá parece que o bonde anda mais rápido, né? Sim. No Brasil você trabalha para viver e aqui você vive para trabalhar. Exato, exatamente. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Tchau!